E aí, pessoal, vamos aqui iniciar a nossa live de hoje, né? Larissa aí já entrou, Angélica Ximenes. Vamos entrando, né? Se você caiu por aqui de paraquedas, né? A live da gente de hoje é sobre orientação profissional. Então, se você sabe que alguém vai, né, vai gostar desse tema, já vai mandando aí. A live de hoje vai ser comigo e com a psicóloga Cananda, beleza? Que tem muita experiência nessa área relacionada à orientação profissional, né? Então já vai compartilhando aí com um coleguinha. Se você tem alguém que está no terceiro ano, né, do ensino médio, fazendo cursinho também, ou tem interesse, né, já fez alguma faculdade, alguma coisa, né, e tem interesse em saber, fez uma faculdade, achou que não era correta e está no cursinho de novo, envia aí essa live para ela, né, que o tema de hoje vai ser bem legal, bem interessante. A Adriana aí acenou pra gente, a Ana. Vamos aqui, né? Esperar a galerinha entrando aqui. Vamos chamar a psicóloga Cananda, né? Que vai participar dessa live com a gente hoje. E vai compartilhando aí com a galera, né? Que você sabe que tem interesse nessa área. Chamando aí a psicóloga, né? Professor Diogo. E aí? E aí, Cananda, tudo bem? Tudo bem? Tá dando pra me escutar? Tá dando pra escutar direitinho. O meu áudio também tá legal? Tá ótimo, tá dando tudo. Pronto. Então vamos esperar aí a galera entrando, né? Pra gente Uhum. começar a discutir sobre o assunto, né? Tá. Deu aqui uma aguinha. Tô um pouco perdida porque eu não tô no meu celular. Eu tô no celular da minha mãe porque o meu celular dá problema com live. Oh, Então meu é Deus. tudo. Mas tá dando certo. Não, eu fui dar foi a primeira live que a gente tava fazendo aqui no Desenrola, né? Fui dar uma Ai, pesquisada pra saber como chamar e tal, né? Porque, sei lá, vai que na hora não dá certo. Olha, a Nayane entrou, o Otávio, né? nossa. A galerinha aí Sim. tá entrando. E se você cai de novo, né? Se você caiu aqui de paraquedas, a live de hoje da gente é sobre orientação profissional, beleza? Júlia. Eu acho assim que a live de hoje, né? Como é a primeira live que a gente está fazendo no Desenrola, né? Para quem não me conhece, né? Eu sou a Thaís, faço parte da equipe do Desenrola, né? Estamos aí produzindo conteúdo bacana para vocês sobre a UES, né? Hoje a gente fez aí, está tentando produzir aí para vocês um conteúdo, né? Para ajudar vocês na escolha da profissão, né? Que a gente sabe que é complicado nesse tempo, assim, principalmente para quem está no terceiro ano, né? Está no processo de amadurecimento, né? De conhecimento, né? E sempre bate aquela dúvida, às vezes a pessoa tem a certeza, mas vai, ao longo da caminhada, vai mudando, né? E aí a gente chamou a Cananda, né? Se apresente aí, Cananda. E aí, pessoal, tudo bom? Primeiro, é um prazer estar aqui, né? Eu conheço a Thaís da escola, Da né? Porque eu escola, estudava né? não faz muito tempo. É, e aí a gente acabou se esbarrando, né, na vida de novo e ela me convidou para estar aqui. E eu fiquei muito feliz com esse convite. Primeiro que eu acho a proposta da página muito bacana, mesmo. Muito, eu acho muito massa. Eu já falei até isso para ela, né? E, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui podendo contribuir de alguma forma, né? Me chamo Cananda, sou psicóloga, trabalho com psicoterapia e trabalho com orientação profissional. Atualmente, eu faço uma formação em orientação profissional pelo Instituto do SEI, que é, eu acredito que seja o único aqui em Fortaleza que trabalhe Essa com essa parte questão de de formar orientadores acompanhamento. profissionais. Isso, Sim, sim. porque eu estava até conversando com a Thaís hoje. Oi, Fátima, tudo bom? A Fátima aí só você falando. Eu estava até conversando com a Thaís esses dias que, por mais que muita gente tenha contato ou tenha uma noção do que seja, muita gente também não entende muito a importância, né, de orientador profissional, o que é isso, assim, a necessidade.
confunde, né? Muitas vezes eu acho aí interessante, né, a gente iniciar a live de hoje, né, falando de fato o que é orientação profissional, né? Se tem alguma diferença de orientação profissional para orientação vocacional, né? Porque os nomes são diferentes, eu não sei se é diferente, mas eu acredito que você sabe. E, e tipo assim, eu acho que devido a algumas coisas também do colégio, né? Às vezes esse assunto não é tratado de maneira assim tão eficiente, né? Eu acho que o vídeo do Canadá. Pronto? Deu uma travada, não foi? Mas voltou. Mas tudo bem. Pronto. Eu acho que às vezes no colégio isso não é trabalhado assim de maneira tão eficiente, né? Tão eficaz, e a pessoa acaba criando assim uma coisa na cabeça dela, uma espécie de aversão, ou acha que aquilo ali não tem utilidade para ela, né? Mas eu acho que é uma coisa muito, muito importante, né? Sim, na verdade, Thaís, esse nome, assim, muita gente confunde, né? Mas é a mesma coisa. Ah, é? A gente usa orientação profissional. Eu, particularmente, uso orientação profissional, porque, assim, eu também sou, me apresentando, né? Eu sou psicóloga e tudo, tenho 25 anos, mas eu também sou membro, sou da comunidade Católica Shalom. Então, envolve hoje muito essa questão da a vocação ela envolve muito esse sentido espiritual. É muito Sim, trabalhado ainda, até porque as pessoas entendem assim a orientação vocacional, né? Esse nome ele é muito trabalhado ainda porque as pessoas entendem. Então a gente vai trabalhar com algo que a pessoa vai entender. Não adianta fazer uma coisa que a pessoa não entenda. sim, Porém, é a sim. mesma coisa. A gente está trabalhando na orientação profissional. Por que que existe essa diferença de nomes? Porque a vocação ela está muito ligada a questões, por exemplo, eu nasci com um chamado específico e o meu objetivo na vida é descobrir esse chamado. Então é como se já existisse algo dentro de mim, pré-estabelecido, pré-determinado, e que o meu papel único e exclusivamente é cavar É esse, aquilo esse ali. isso, e procurar encontrar aquilo ali, né? Quando na verdade não é bem assim, a gente vai percebendo que as coisas não são tão bem assim, né? Que tipo, você não nasce com aí, você nasceu para ser engenheiro, você vai ser engenheiro, a sua missão de vida é ser engenheiro. Peraí, né? Não é bem Sim, assim. Existem muitos fatores que vão interferir nessa escolha, não é uma vocação que ela vem dada e você tem que engolir, né? Mas é um processo que você sim, vai descobrindo, que você vai conhecendo, que você vai vasculhando, e aí você encontra essa bendita profissão que você quer para a sua vida, né? entendi. Então, é mais As nesse sentido da pessoas diferença. Pode falar. Eu acho que as pessoas às vezes dissociam muito, né? Por exemplo, assim, claro que a profissão é um trabalho, né? Mas ela está muito relacionada assim com o ser também, não só com suas aptidões assim acadêmicas, né? Mas com diversas habilidades, né? Envolve diversas habilidades, né? Então, assim, dando ênfase, né, de o quanto uma boa orientação profissional é importante para você evitar perder tempo, né? Vamos dizer assim. Você tendo uma boa orientação, você consegue seguir um caminho mais correto, né? Não que você não possa mudar disso mais lá na frente, mas talvez você trilhe um caminho mais no seu foco, né? Vamos dizer assim. Mais coerente, né, com aquilo que você, Isso, quer, que você acredita. E isso é muito importante porque, assim, uma das coisas que mais trazem sofrimentos hoje para a pessoa, né, até a questão de adoecimento mesmo, é quando a gente faz escolhas que sejam incoerentes com o nosso estilo de vida, com os nossos valores. Então, por exemplo, sim, se a verdade para mim é um valor e eu vou trabalhar num ambiente que esse valor ele não é respeitado, que muito pelo contrário, existe muita mentira, existe muita corrupção, aquilo vai me ferir, aquilo vai, na minha essência, aquilo vai de encontro mesmo direto aos meus valores. Então, aquilo pode me sim, adoecer, né? Aquilo pode ser muito difícil para mim. Então, é importante que a gente faça escolhas coerentes e conscientes, porque a gente pode mudar, né? Assim, eu, particularmente, não me vejo em outro lugar hoje. Eu me sinto muito bem como psicóloga, porém, eu poderia muito bem, sei lá, no meio do caminho dizer, não, não é isso, né? Então, sim, é sempre importante que, independente da escolha que a gente vai fazer, a gente esteja consciente, porque as consequências quem vai ter que assumir é a gente. sim, A sim. gente Inclusive, preparar o corpo para assumir a eu consequência. vi, eu vi um dado muito interessante que dizia assim, mais pessoas desistem da faculdade para trocar de curso do que pessoas de fato terminam a faculdade no, no curso que entraram, né? Por aí a gente já vê que as pessoas não estão tendo uma orientação assim muito adequada, né, em relação a isso, né? Porque se Sim, você
se você entrou na faculdade, provavelmente você entrou ali sabendo que quer aquele curso, né? Que está almejando aquele curso. E se você no meio do caminho saiu e voltou, é porque você teve uma visão distorcida ou você não teve a visão adequada sobre o que seria aquilo ali, né? Sobre o que seria aquela profissão, né? Eu dei uma anotada Uhum. aqui pelo feedback, né? Que a galera passou pra gente nas caixinhas de perguntas, né? E tal. E eu acho assim, quais são, assim, uma pergunta que eu faço pra ti, né? Quais devem ser os critérios que a gente deve ter, né? Para, na hora de escolher uma profissão, né? Quais são, o que é que a gente deve pensar na hora de escolher uma profissão? Pronto. Para responder essa pergunta, eu já vou responder uma outra que a gente acabou nem respondendo muito bem, que é o que é bem a orientação profissional, né? Sim, sim. Então, a orientação profissional, ela é um processo que tem um facilitador, né? Que é aquela pessoa que vai estar ali com você facilitando, mas é um processo de trilhar um caminho de escolha, como o nome diz, é orientar para uma profissão. E aí, nesse processo, ele tem duas coisas que são fundamentais, que sem elas não dá, não rola, você não vai para lugar nenhum. Ah, tem uma pessoa que falou aqui, eu ia até dizer assim, né? Quem quiser falar, perguntar, fique bem à vontade, que é bom que vai Isso, gente. A gente vai facilitar. interagindo com vocês ao longo da live. Isso. O É, Diogo, né? Ele botou aqui, pronto. muitos jovens não conhecem muito bem as profissões e o mercado de trabalho, de E fato. não conhecem mesmo. E aí eu vou entrar nesse ponto. Só tem duas coisas que são fundamentais. Na verdade, existe um tripé. Mas esse tripé é formado pelo autoconhecimento, pelo conhecimento de mercado e pela escolha em si, né? Então, com esse tripé, você fundamenta um processo de escolha profissional. Basicamente, ele é formado com esses três elementos. E aí, o autoconhecimento, ele é o primeiro, mas ele está envolvido em todo o processo e ele é muito importante. Ele é muito, muito, muito importante mesmo, porque com autoconhecimento eu sei os meus gostos, eu sei aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que eu aguento, aquilo que eu Não não só, aguento. A não só influência na das escolha pessoas na minha profissional, vida, né? né? Mas em qualquer área da vida, Para autoconhecimento tudo. eu acho que é uma coisa essencial, né? Exatamente. O autoconhecimento ele é importante para tudo. Então, ele é fundamental, porque também envolve influências, né? Eu tenho a influência da minha família, eu tenho a influência da mídia, eu tenho a influência da cultura no momento, eu tenho a influência da situação que o país está vivendo naquele momento, eu tenho a influência, das redes sociais, dos meus amigos. Então, assim, e aqui eu vou dar um parênteses, né? A gente às vezes vê influência como algo muito ruim, como, meu Deus, eu não posso ser influenciada. E todas as nossas Sim, escolhas são influenciadas, não tem para influenciada. onde você correr. Ser influenciado não tira a sua dignidade nem a sua personalidade, né? Mas, Sim, por exemplo, eu Cananda, né? Trazendo um exemplo bem pessoal, eu nunca me dei bem com matemática. Eu corro da matemática como o diabo corre da cruz. que é Então, isso, deixar a matemática, bichinha. Sou então, suspeita. exatamente. Então, eu fui influenciada, né, para não escolher a matemática. E não tem problema nenhum nisso. Então, assim, a gente sempre é influenciado. Isso não é bom e nem ruim. Isso faz parte da nossa vida, né? E aí existem muitas coisas que Sim, nos influenciam. Então, a gente tem que saber o que é o valor para mim, o que é que eu gosto, as áreas que eu gosto. E é engraçado porque no processo de orientação profissional, o autoconhecimento, ele é muito... Ele acontece de uma maneira tão leve, assim, e tão tranquila que você vai descobrindo coisas da sua vida que muitas vezes vai além da profissão, né? E vai, de fato, além da profissão. Mas que ajudam sim. muito a essa questão da profissão. E aí, o segundo ponto, que... Aí, o Diogo concordou comigo. Que é isso, Diogo? O segundo ponto Sei que é não, muito viu? importante é a questão do mercado de trabalho, né? Que é o que o Diogo falou. Sim. É importante que a gente saiba o que a gente quer. Por exemplo, eu quero. Deixa eu ver aqui uma profissão. Teve uma época que estava um trabalho, que até uma pessoa que eu conheço, ela cursou um curso que era relacionado a turismo, mas não era bem turismo. Agora me Comércio fugiu o exterior? nome. Isso, exatamente, esse aí. E aí é um curso que não tem todas as faculdades, né? Sim, Então, eu quero pronto, eu fiz o processo, eu estou aqui no processo, eu quero muito isso. E aí, beleza, mas esse curso que eu quero, onde é que ele tem? Onde é que eu vou cursar? É faculdade pública? É particular? Se for particular, eu tenho que ter todo um planejamento financeiro para cursar. Então, eu tenho sim. que avaliar essas coisas. Toda a É, estrutura, né?
Exatamente, a estrutura da faculdade, o que eu quero fazer, aonde eu vou fazer, quanto tempo, como é que está o mercado de trabalho, eu quero especialização, quais são as oportunidades que eu vou ter, como é que essa profissão ela está atualmente, como é Sim. que eu posso melhorar, como é que eu posso crescer, desenvolver a minha carreira. Então, são muitas, porque, por exemplo, o que que acontece? A gente tem hoje, nós temos não sei como é que vai ficar depois dessa pandemia. Eu tenho os meus pitacos, que muita coisa vai mudar. Mas Sim, até eu então, acredito que sim também. com certeza, Muitas relações, novas relações de trabalho, né, vão mudar. serviços essenciais com certeza vão crescer porque não pararam na pandemia. Então, isso tem que ser avaliado na escolha profissional daqui para frente. Serviços essenciais vão crescer. Eu acredito que serviços de saúde, como psicologia, medicina e outros, vão ser um pouco mais valorizados. A medicina já é, Sim. mas em termos de todo mundo querer, né? Mas existe uma precariedade na questão do trabalho. Essa questão de unir serviços, o marketing digital, as tecnologias vão vir Sim. com tudo. A Então, o internet, home nesse período que a gente estava, né, ela ganhou ela já era muito importante, mas ela ganhou office, uma dimensão muito maior, né? As pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade de agora, né? Que é quando a gente não podia ter, a gente tinha a barreira física, né? E a internet permitia a gente tirar um pouco dessa barreira, né? De forma digital, né? Eu acho muito exatamente. interessante também, ó, nessa parte das coisas das profissões, eu acho que é um dos mitos e uma das coisas que as pessoas confundem muito, né? Por exemplo, a pessoa acha, eu sou no colégio, né, no ensino médio, eu sou muito boa, vamos supor, na área de naturezas ou eu sou muito boa na área de matemática. Então, necessariamente, eu vou amar fazer engenharia. As pessoas têm uma confusão sobre essa relação de aptidão que eu acho que não é. É um fator importante, claro, né? Claro que a pessoa que gosta de matemática, engenharia tem muita matemática. Provavelmente você vai gostar, mas esse não deve ser um fator assim determinante para isso, né? E eu acho que isso atrapalha muito na escolha das pessoas, né? Outra coisa também que eu acho que atrapalha muito é tipo assim, a pessoa confunde a vida acadêmica com a vida profissional. A vida acadêmica, a vida de estudo, a teoria é uma coisa e a prática é outra, né? Então, acho que quando você vai escolher, né, uma profissão, você tem que aliar essas duas coisas para ver se a prática daquela profissão é algo que você gostaria realmente de estar fazendo, né? Exato. A gente idealiza muito, né? Então, assim, é importante, né, que essa questão justamente, na verdade, é um pouco de cada, tanto autoconhecimento como questões de mercado, né? Mas é importante a gente desmistificar, a gente descer um pouco dessa ideologia e vir mais para a realidade, né? Hoje existe, por exemplo, eu sou psicóloga, eu vi tudo de psicologia na faculdade, claro que não é profundo, né? É bem amplo. Sim, Porém, eu estou tendo muito que lidar com marketing, né, para divulgar meu trabalho. Hoje, todo mundo tem que ter um Instagram para divulgar o trabalho. Então, são coisas que a faculdade não ensinou. Burocracia de aluguel de sala, de pagamento de imposto. Eu não aprendi isso na faculdade. Então, sim, as coisas estão muito mais interligadas, né? E aí você tem que pesquisar mesmo, se informar mesmo de várias coisas, não só isso, né? Hoje existe uma possibilidade muito grande, uma coisa que está crescendo muito de você ter uma profissão sem passar pelo ensino superior ainda é algo muito sim. pequeno, mas está crescendo, isso é uma realidade, né? Então No, as no coisas vão. marketing, no marketing digital mesmo, eu acho que é uma grande virada, né, dessa chave, assim, porque, por exemplo, muitas vezes as habilidades que a profissão exige não são ensinadas dentro da faculdade. Então, eu acho também que a pessoa se limitar, né, só ao estudo da faculdade, a gente já está extrapolando um pouco o nosso assunto, que a gente vai para falar de orientação profissional. Mas é interessante porque vocês têm que observar, né, de fato, o que é que aquela profissão faz, né? O que é que aquela profissão iria trabalhar dentro da própria profissão e não só a parte acadêmica. E eu acho que isso realmente gera uma confusão muito grande, né? Ó, o Diogo colocou aqui. A visão que adolescente tem e que eu, quando era adolescente, tinha, eu gosto muito, eu gosto muito de coisas. Ensinava, jogava bola, praticava esportes, gosto muito do jornalismo. Ia para a rádio local e acompanhava, né? Acompanhava a parte empresarial, gosto de muita coisa. Um adolescente como esse gosta de muita coisa. O que fazer, né?
qual, assim, o caminho mais adequado, né? Acho que é isso que ele Mas está isso falando. isso é muito comum, a gente querer escolher, tipo, profissão, por exemplo, você gosta muito de conversar, você é um ótimo conselheiro, vai ser psicólogo. Não é bem assim. Então, isso é muito comum, assim, é natural, faz parte do nosso desenvolvimento, né? Isso é natural. A criança, quando ela é pequena, ela quer ser aquilo que ela acha mais bonitinho, aquilo que de alguma forma ela tem uma ligação. Então, se os garis que passam na rua dela para pegar o lixo são amáveis com ela, o sonho da vida dela é ser gari. E tudo bem. Inclusive, inclusive, eu tinha um amigo, né, que quando ele era pequeno, ele gostava muito de caminhão, assim, de ônibus, ele amava ônibus. E ele dizia que quando ele era criança, o sonho dele era ser motorista de ônibus. A profissão que ele queria seguir era ser motorista de ônibus. Mas quando tu falou isso, me lembrei, assim, direto. E Exato. realmente, de fato, né, Isso, e são tudo isso essas profissões. influencia, e isso não é ruim, sabe? Assim, a gente não tem que matar isso na criança e nem no adolescente. Isso faz parte, isso é natural, isso é bom. Porém, Sim, a gente tem que caminhar com esse adolescente, né? Essa pessoa que está entrando nesse processo de escolha, a gente tem que caminhar com ele num processo mais maduro, né? E é um processo. Eu falo muito, assim, eu brinco muito com isso, que na verdade, para a gente conseguir ter uma escolha mais coerente e consciente quando a gente chega ali na porta do ensino médio, que é que todo mundo pressiona você, né? Porque tá sob uma pressão gigantesca, a escola, é os seus pais, é você, seus colegas, todo mundo, e aí, vai fazer o quê? E aí? Tem que escolher pra vida toda, tu não pode errar não, bora, entendeu? Então, tipo sim. assim, Esse, jogam esse negócio, assim, de que você não pode errar, que aquela isso, profissão é assim. É aquilo ali que você, se você escolher aquilo, você tem que fazer isso pro resto da sua o vida, resto da né? vida. E Isso. entra E muito tem que ser bem naquele negócio resolvido. das influências, né, que tu falou no começo, que nós somos influenciados por isso, né? Nós somos influenciados por ter que escolher uma profissão que eu não posso errar. Se eu entrar nisso aqui, eu vou ter que passar o resto da minha vida fazendo isso, né? A pressão, às vezes os pais dão uma pressão que não é a pressão assim mais adequada. Já tem outros pais que fazem apoiar a pessoa, né? Isso depende muito, eu acho que tem que ter um diálogo, né, entre o filho, né, a filha e os pais, né? Em relação Sim, a isso, exatamente. né? Talvez a escola, Exatamente. né, fazer um trabalho abordando isso de maneira mais geral, né? Exato. E assim, essa questão da escolha, né, como eu estava falando, para você chegar ali nesse momento de pressão e conseguir fazer uma escolha, a sua habilidade de escolher de modo geral, ela tem que estar em desenvolvimento. Então, a todo tempo, desde quando a gente nasce, a gente está fazendo escolhas, né? Se eu vou acordar agora ou daqui a pouco, se eu vou vestir essa blusa ou aquela, se eu vou estudar isso ou vou pegar no celular, se eu vou me sentar, ficar em pé agora ou me levantar. A todo tempo você está fazendo escolha. A cada escolha é uma renúncia, né? Tem até uma música que diz Sim, isso. Cada escolha é uma renúncia e isso é a vida. Então, é trabalhar com a criança desde pequenininha, e hoje existem muitas escolas que, de modo indireto, estão trabalhando esse processo de escolha, né? Tem escolas, assim, é um processo que está crescendo muito devagar, mas tem sim, escolas que para crianças, ensinam a questão econômica, leva ela para o mercantil, né? Criado ali, pequeno, para elas, sim. dão uma quantidade de dinheiro, e aí botam elas no mercantil e, tipo, vai, você tem desse tanto e vai comprar e fazer uma feira, entendeu? Então, assim, Essa desde pequenininho e dando essa educação para a criança, do que escolher. A gente não tem educação financeira, a gente era não isso tem que eu ia falar. educação básicas na escola, né? Assim, Educação financeira é uma coisa que está crescendo muito nesses últimos anos, né? Porque em outros países já é implementado desde o colégio, né? A pessoa já sai do colégio com essas habilidades, né? E aqui, por enquanto, ainda está sendo um estudo assim um pouco tardio, né? As pessoas estão se atentando para isso mais agora, né? exato. Então, assim, são muitas coisas envolvidas, né? A gente Sim, não tem o hábito, por exemplo, na escola, eu particularmente fiz faculdade particular, né? E aí, mesmo assim, por questões de não conseguir fazer as provas da pública, mas sim, dentro da faculdade particular, eu corri, eu me virei, eu fui atrás de o que é que tinha lá dentro. E eu conheço pessoas que não têm noção. Não é que elas não vão atrás porque elas não querem, é porque elas não sabem. Então, sim. tudo, o Dudu falou aqui do Aplix, que a educação financeira agora será obrigatória no ensino básico, né? Então, tudo isso Ai, está que muito maravilha! É uma relacionado. notícia assim maravilhosa, né? Exatamente. Então, assim, tudo isso está muito relacionado. A questão das nossas escolhas, do básico mesmo, assim, dentro da faculdade, como eu vou me movimentar, o que é que eu vou fazer aqui dentro, qual é a grade do curso. Eu quero muito esse curso, porque eu sou muito boa em matemática, eu quero fazer engenharia e eu acho que a minha vida
é isso, que eu vou entrar na faculdade de engenharia e que eu vou sair construindo, sei lá, vou entrar na engenharia civil e eu já vou entrar Eu já vou praticando. sair construindo, assim, prédios enormes, né? Exato, os 2 primeiros anos da faculdade de engenharia é igual para todo mundo. E muitos amigos meus dizem que é um saco. Então, e tem gente que desiste. Então, assim, é importante, é fundamental. Não só você trilhar um caminho de tipo, eu quero ser engenheiro, eu quero trabalhar com gastronomia, mas você tem que olhar a sua grade. Tipo, beleza, isso não quer dizer que você não vai ter momentos chatos e que você só pode entrar naquela faculdade se você amar a sua grade. Não é isso, Até mas você porque é difícil, né? Você entrar numa faculdade e ter, assim, você amar todas as cadeiras. É claro que vai ter uma área, um estudo específico que você vai gostar muito mais, né? Exatamente. Então, mas você tem que entrar consciente, né? E quando a gente fala de escolha consciente, é justamente isso, assim, você não vai ter o controle de todas as variáveis, de todos os fatores que vão interferir, mas você pode, o máximo, tentar conhecer aquilo, né? Então, eu fiz estágio em uma escola que a gente trabalhou com orientação profissional nessa escola, né? A Sim. gente fez uns grupos com pessoas do segundo ano e foi fantástico, assim. É algo que tem crescido, né? As pessoas ainda reduzem muito a orientação profissional a teste. Então, eu vou fazer um teste aqui Sim. vocacional de Aquele internet. papel, fazer o teste, aí o que sair ali é o que eu vou ser, é o que eu sou melhor na minha vida, vai ser aquilo ali. Exato, e isso é muito assim perigoso, porque o teste, tanto vocacional como os outros testes, TDAH, depressão, ansiedade, aqueles testes que a gente usa mesmo na psicologia, aqueles testes sérios, não é de internet, é os testes sérios. Sim, Eles não podem ser por si só validadores de nada, sabe? Eles são usados para complementar ou confirmar coisas que eu venho observando no processo. Não é tipo sim. aplicar o teste e reduzir a pessoa ao teste, entendeu? Ele complementa. Ele Então é muito ajuda, né? Sim, para difícil. Me não perguntaram limitar a pessoa isso. ali. É, tem uma O Alisson pergunta me aí. perguntou aqui se eu fiz o Enem e após entrou na faculdade. Pronto, eu vou contar um pouco da minha história. Sim, Eu fiz Enem, sim. Eu fiz Enem 2 vezes. Eu, particularmente, tive uns pequenos problemas com o Enem, porque na época eu tinha crise de ansiedade, né? E eu não. Na verdade, eu não tinha crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade durante a prova do Enem. Então, eu tive que abandonar a prova. Eu passei mal, a minha pressão subiu muito, e a enfermeira olhou para mim e disse que eu ia ter que ir para casa, né? Na verdade, minto, na primeira prova eu passei mal, mas eu consegui ficar. E aí eu fui para uma terminar. sala sozinha, ligaram o ventilador, foi uma novela, assim, foi um negócio de outro mundo. E aí eu consegui fazer, só que a minha nota foi muito baixa, porque no segundo dia essa era a redação, né? Tipo, naquela época, quando eu fiz, Sim. era o final de semana, sábado e domingo. Agora, Português, matemática e a redação, né? Pegou essa época. exato, exato. E aí foi muito ruim, né? Aí fiz o S, eu tinha entrado para serviço social, mas eu não queria serviço social, foi só um teste, e aí no final do ano eu fiz psicologia, fui para a segunda fase, mas na segunda fase não entrei. E aí eu não queria particular, eu tinha muito preconceito com particular, mas era muito preconceito mesmo. E aí entra outra questão que é importante a gente ver na orientação profissional. A gente tem, eu não sei como é que está hoje nas escolas, né? Porque eu ainda não estou dentro da escola, mas a gente tem um estigma muito grande, né? De que, tipo, eu só sou inteligente se eu passar na pública, Sim. porque meu nome vai sair no outdoor. Só que quando você entra na faculdade, se você for o primeiro Você lugar, o é último, só mais um, né? não faz É só diferença mais um. E o nenhuma. que eu acho interessante disso aí é porque, tipo assim, é um divisor de águas nesse preconceito que a gente tem, né? Porque, por exemplo, né? A gente tem na cabeça da gente que se eu tenho um sucesso no colégio, eu vou ter um sucesso, assim, maravilhoso na faculdade. E vou ter um sucesso também na minha vida profissional, né? Pós-faculdade. Sendo que não é assim. E o mais Não. interessante é que, às vezes, muitas pessoas que não têm, assim, um sucesso dentro do colégio obter um sucesso extraordinário dentro da faculdade, na vida profissional, do que pessoas dentro do colégio, né? Então, aí a gente vê que são várias habilidades envolvidas. Você passar numa prova é uma das habilidades, talvez não seja nem a mais importante, né? Exato, e também você estava falando, e eu estava lembrando assim, que justamente eu era,
Modéstia à parte, na minha turma do Juvenal, que era a escola que eu estudava, eu era uma boa aluna. Mas eu não estava preparada, eu queria psicologia, mas eu não estava preparada psicologicamente para enfrentar um Enem. Ah, pronto, Então, sim. eu estudei, É estudei, cruel, estudei, mas... mas o meu psicológico não estava preparado e muita gente não se atenta a isso, né? Então, assim, só terminando de responder a pergunta, eu tentei Enem no outro ano, e aí eu não fiz terapia, né? Estudei, fiz cursinho na Aritsá, foi muito pesado o cursinho para mim, porque eu estava com vários traumas, mas eu não percebia na época, eu não estava trabalhando aquilo. E aí fiz Enem de novo, só que dessa vez foi pior, tive outra crise, né? Porque eu lembrei do evento passado. Segundo dia eu abandonei a prova, não fiz. E aí eu disse, eu vou fazer o Unifol. Fiz o Unifol, passei. Gente, assim, quebrou minhas pernas, eu tive que morder a língua, mas foi a melhor experiência, porque eu aproveitei Tu muito amou, bem, né? né? Tu entrou e E amou. aproveitei, eu fui atrás, né? E aí o Alisson perguntou o que é que me levou a fazer psicologia. Isso. Eu tive experiências, né, quando os meus pais se separaram, eu fui para terapeuta, e isso eu estava no 9º ano, então eu gostei muito. Eu fui muito por eliminação, eu não queria nada com matemática, nada com exatas. Então, eu fui meio que eliminando, e aí eu escolhi psicologia, né? Mas, voltando também um pouco para o meu lado pessoal, eu sou de comunidade, eu sou católica, né? Então, assim, as minhas escolhas, elas também são baseadas em oração. Então, nesse processo de escolha, eu não fiz orientação vocacional e nem profissional, porque na época eu não conhecia, não sabia, mas eu fui mesmo observando o que eu gostava e rezei. E aí eu uni as duas coisas e escolhi, né? Mas aqui outra coisa que o Dudu, só uma pessoa que comentou, o Dudu disse que o Enem é comum hoje é comum, mas o Enem foi uma novidade grande para os vestibulantes da época. Exatamente, foi o que Sim. aconteceu comigo, né? A gente sempre teve que mudar muito de coisa, assim, de processo, Uma mudança de prova, né? Estavam estudando no estilo, veio o Enem e quebrou aí esse e essa, paradigma, né? se essa questão da orientação profissional, ela também, ela é muito abrangente, mas assim, Sim, não é só, tipo, o que eu vou fazer de profissão, mas é como eu vou chegar lá, os processos que eu preciso chegar lá. É todo um processo de questão de preparação para a prova, de preparação para a vivência da faculdade, né? De você ter uma habilidade também de quando chegar na faculdade, como é que eu vou me virar aqui, né? E aí existe essa orientação de primeira escolha, que é para as pessoas que estão na escola, né, e vão fazer essa primeira escolha, mas existe reorientação de carreira, existe eu orientação de até, carreira. eu até dei uma anotada aqui, né? Porque é como eu te falei, eu vi esse dado, né? Que muitas pessoas, ao invés de entrar na faculdade e terminar, tem muito mais pessoas trocando de curso, saindo da faculdade que estava fazendo para fazer outro, do que terminando as faculdades, né? E esse dado mostra aí muito que está muito em acordo, né? Em acordo com isso. Exato, O exato, Wilton existe fez, muito. Vai, o pode Wilton perguntar. fez aqui uma pergunta, né? Ó. Quem se sente preparado, que realmente se prepara para o vestibular e literalmente trava na hora da prova, por ansiedade e insegurança. Qual a melhor forma de sanar essa questão? Terapia, meu filho. Mande para terapia. Vá para terapia, mas vá correndo para terapia. A gente tem que quebrar muito. A psicologia ela cresceu muito. Assim, eu fico muito feliz, né? Eu tô tendo a oportunidade de estar vivendo isso no sentido na minha pele como profissional. Mas ainda Sim, existem muitos paradigmas, ainda existe muito preconceito. Então, assim, a sim. ansiedade, o medo, a tristeza, isso tudo faz parte do nosso organismo. Não dá para viver sem isso. Isso faz parte da nossa natureza. Você tem que Mas a partir saber do momento lidar, que né? isso atrapalha o meu desenvolvimento, a partir do momento que aquilo vai atrapalhando a minha vida, você tem que aprender a lidar com isso, né? Então a gente precisa ir para terapia. E até outra coisa, aí eu vou dar uma opinião bem pessoal, psicólogos que estiverem aqui não me matem. Eu não acho que todo mundo precisa de terapia, e eu não acho que a terapia ela tem que durar a eternidade. Eu acho que a Sim, terapia ela é para quando a gente precisa, sim. Nem todo mundo precisa toda hora, mas quando precisa a gente tem que ir. E existe um tempo. Você passa um tempo que aí vai ser do seu processo, ele não é determinado. Você vai no sim. processo com o seu terapeuta, vocês vão vendo, né, as respostas, e aí com o tempo você vai vendo essa questão do time para terminar ou para continuar. E E aí você já pronto, você pode termina. pausar, né? Exatamente. E se depois precisar voltar, volta. Mas, tipo, não é aquele negócio que você entra na cadeia e você fica preso ali pro resto da vida. Não é assim, isso não é terapia, entendeu? E É um obrigado, mito que a Maria, pelo pessoa tem, áudio. né?
E isso, as pessoas têm muito essa ideia, e eu sempre bati essa tecla na faculdade, e eu quase apanhei por causa disso. Nem todo mundo precisa de terapia, gente. Para com isso, entendeu? Tem gente que precisa sim, tem gente que não precisa. É tipo, nem todo mundo precisa de nutricionista, mas tem gente que precisa. E aí? Então, agora o que é que eu acho que todo mundo precisa? Aprender a lidar de maneira mais consciente e saudável com a sua saúde mental, né? Isso é questão de. E aí isso atrapalha porque dá muito, algumas coisas muito erradas para as pessoas. Então, tá com problema de ansiedade, tá com problema de depressão, alguma coisa te fez travar numa prova, é porque você não está conseguindo lidar com aquilo, aquilo é novo para você, e ultrapassa o limite do que você consegue lidar. Então, busca Sim. terapia. Assumir vulnerabilidade, assumir fraqueza é humano, é ato de coragem, né? Isso não é errado, isso não é feio. Muito pelo contrário, isso é muito corajoso, isso é muito E belo. Então, do autoconhecimento do ser humano, né? exato. Então, vai atrás de terapia, descobre o que está acontecendo, trabalha isso e segue tua vida. Porque uma Sim. coisa que, assim, né, só para terminar essa ação de terapia, uma coisa que é o objetivo do terapeuta é justamente ensinar a pessoa a lidar e a se conhecer e a lidar com ela mesma, né? Então, não é que você se torne dependente da terapia, mas muito pelo contrário, ali dessa liberdade para viver Para do você jeito gerir as suas próprias emoções, né? para você aprender a lidar com os seus problemas, entendeu? Então, vá para terapia, não tenha medo, não. E eu tenho gente para indicar se você precisar também. Muito Mas bem, é muito bem. isso. E assim, né, eu coloquei aqui anotando algumas coisas, né, que ao longo da vida, né, ao longo da nossa caminhada, a gente tem um conceito do que a gente quer no ensino médio, né, e depois a gente vai criando, vai aprendendo, ou vai tendo contato com outras coisas, né, e a gente vai se abrindo para fazer outras coisas e fica assim, um pouquinho emperrado em relação a, ai, mas eu queria aquilo. Por que eu tô pedindo isso agora? Isso é uma coisa até que aconteceu um pouquinho comigo esse ano. Eu sempre quis medicina, né? Faz muitos anos, já estou fazendo cursinho há um tempinho, né? E Eu esse ano lembro. eu me abri para fazer outras coisas. Estou fazendo outras coisas, né? Eu estava muito bitolada, só estudando, só estudando, só estudando, sem me permitir viver outras coisas, viver outras experiências, né? E nesse ano eu peguei e me, sabe de uma coisa? Vou aprender outras habilidades também, outras coisas que eu gosto também e vou continuar seguindo o meu caminho aí da medicina, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas têm esse medo de estar gostando de outra coisa, né? Por exemplo, e tem esse medo de querer mudar, como se você aprender outra coisa, você mudar do seu curso de uma hora para outra, por exemplo, né? É uma coisa ruim, mas eu acho que não é uma coisa ruim, é da experiência que você vai tendo, né? O feedback que você vai tendo das suas experiências, né? Isso, exatamente. É, Thaís, isso pode acontecer tanto a nível de profissão, por exemplo, né? Você quer medicina, mas você vai descobrindo outras coisas, até você pode até querer, mas talvez não seja possível, né? Porque também tem as escolhas possíveis, assim. Tem aquilo que a Sim. gente quer, mas aquilo Você está instalado, você está de acordo com a sua circunstância, né? isso, exatamente. Tem coisas que fogem do nosso controle, né? Então a gente tem sempre que também estar atento ali às oportunidades, às outras possibilidades. Opa, Mas isso também pode acontecer dentro da profissão, né? Por exemplo, eu vou falar de uma coisa que eu conheço que é a psicologia. Então, existe a psicologia clínica, existe a psicologia organizacional, educacional, esporte, a docência, existem várias coisas. Então, você segue ali eu quero isso, eu quero essa abordagem, eu quero trabalhar com isso aqui. Só que durante a faculdade você vai descobrindo um outro momento. Então, tudo bem mudar, né? Isso, vamos nos nos permitir. permitir. A mudança, ela assusta. O novo, ele sempre vai assustar, né? Isso é natural. O novo, ele vai assustar. Alguns mais, outros menos. Mas, assim, é sempre você ser coerente com o que assim, faz sentido para você naquele momento. A sua escolha Sim, naquele momento. Durante muito tempo, eu recusei a clínica, assim. Eu disse, não vou atender na clínica mais nem amarrado. Hoje eu tô amando, eu tô me debruçando, assim. Eu mudei muitos planos por causa disso, né? sim, Então, as circunstâncias, elas, como eu sempre digo, a gente está sempre em relação, né? A gente está em relação com o outro, com o mundo, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, planos, sonhos e tal. Então, eu me comporto, afeto o que está ao meu redor e o que está ao meu redor me afeta. Então, é sempre essa mudança, é sempre essa dinâmica e não tem problema, né? sim, Mudar. Mas é importante que em toda escolha ela seja consciente. Por quê que eu foco nisso? Porque a consequência você vai ter que aguentar. sim. Então, escolha direitinho para não botar culpa em ninguém.
para depois lá na frente não estar culpando ninguém. Tipo, até porque se você se arrepender, você vai dizer, poxa, me arrependi, mas fui eu que escolhi. A Então, a culpa minha é minha, vida, né? Você ter essa noção de responsabilidade é minha. autorresponsabilidade, né? Você não depositar a sua escolha ou a sua opção no outro. Porque mesmo que Exatamente. você tenha barreiras, por exemplo, é, da sociedade em relação à profissão que você quer escolher, ou dos seus pais, ou dos seus amigos, dos seus familiares, enfim, N barreiras, mas a escolha é sua, né? Se você quer mesmo aquilo ali, cabe a você, né? Você ter essa consciência, né? Que você fala de, não, eu quero isso, eu sei que eu quero isso, eu tô no caminho que eu quero e eu vou continuar até chegar no meu objetivo, né? Exatamente. E aí esse processo, ele pode ser, assim, profissionalmente falando, né? Ele pode ser facilitado por um orientador profissional, que existem vários, né? Mas ele também pode ser um processo que você minimamente ali vai desenvolvendo, né? Que minimamente Sim, você vai pensando, você vai levando a sério, assim, você não vai empurrando com a barriga, mas você vai encarando, né, de frente. Você vai, poxa, eu vou encarar de frente, eu preciso pensar, eu preciso articular, preciso colocar. Eu sempre brinco muito, assim, em termos de escolhas com os pesos. Então, pega uma balança imaginária, coloca um peso de um lado e um peso do outro, qual é o lado que pesa mais? E aí você vai sim, e vai vendo as suas possibilidades e fazendo escolha, né? Deixa eu só fazer uma propaganda aqui, tu até tinha me autorizado do Rota, sim, sim, esse sim, que sim. Gente, falou quem isso, não sabe, a Cananda ela tem um projeto aí que vai ajudar vocês mais ainda, né? Relacionado à orientação profissional. isso, um projeto meu com dois amigos grandes, maravilhosos. Um tá até aqui, que é o Dudu da Plix, e o Fernando, que não tá aqui. Nós três, a gente está trabalhando atualmente com produção de podcasts discutindo esses temas, né? Então, toda segunda-feira a gente coloca esses temas. Se quem quiser saber mais, pode ir lá no meu Instagram, que tem lá algumas postagens. Na bio tem alguns uns sitezinhos que entram. Então, a gente tem podcast no Spotify, no Deezer e no SoundCloud, acho que é assim que fala. E a gente libera toda segunda, né, esses podcasts discutindo isso, temas de orientação profissional. Porém, o Rota está crescendo, né, graças às pessoas Olha que aí, foram escutando, foram dando o gás, e aí vão vir projetos pela frente, né? Próxima sim. semana a gente vai estar divulgando as novidades, tanto no meu Instagram como no dos meninos, e posteriormente a gente está trabalhando com essa questão de orientação profissional mais direta, né? Assim, desse público mesmo de primeira escolha, né? A gente está elaborando uns projetos bem bacanas para ajudar de modo efetivo, direto, com programas mesmo, né? Mas até é só isso que eu posso falar até agora. Mas é isso, é um projeto Sim, muito bacana que foi por causa desse projeto que a Thaís, inclusive, exato. né, me chamou Foi. para Eu assistir. olhando o Instagram da Cananda, né? E ela, nós estamos lançando aí um projeto sobre orientação profissional. Aí eu disse, caraca, muito legal levar esse tipo de conteúdo, né, pra galerinha lá da página, né? Porque o nosso público, né, são pessoas que estão aí em busca de entrada no vestibular, né? E principalmente quem tá, talvez quem já esteja no cursinho há um tempo, né? Talvez esteja mais, já uma pessoa mais um pouco mais velha, tem um pouco mais de amadurecimento, né? Mas realmente no terceiro ano, segundo ano, é bem mais confuso, né? Essa parte assim da escolha da profissão, né? Eu acho que agora sim a gente já falou bastante, né? Eu queria que tu desse aí algumas dicas, né? Do que a pessoa, terminei a live, eu vou aqui pesquisar, o que é que eu faço aqui para eu ter certeza mesmo se o curso que eu tô pretendendo fazer é o curso que eu quero mesmo. Dizer aí algumas dicas pra galera. Pronto. Eu acredito que a principal, assim, né, já que passou eu vou considerar que passou esse processo de autoconhecimento e que você está bem consciente de que é isso que você quer. Então, a dica que eu dou é pesquise o mercado. Tudo que você puder pesquisar. Pesquise as faculdades que tem, a grade curricular. Se você puder, muito bom isso. Converse com profissionais, converse com pessoas que são da área, ou estudantes, converse com profissional e estudante, porque é uma visão diferente para quem está na academia, como a Thais falou, né? E para quem já saiu e está no campo de trabalho. Sim. Porque tira O pessoal muito pensa que dessa. é fazer. Muita gente na nossa página almeja fazer medicina, né? Aí tem a ilusão, quando eu passar em medicina, eu vou ser igual o Grey's Anatomy, né? Aquela emergência louca. E quando chega na profissão, né? Não é bem aquilo ali. Aquilo ali é um ideal. Não o ideal, mas tipo assim, uma visão que nós temos, né? E é importante E você colocar o pé no chão e saber o que é que de fato
é aquela profissão, né? É a vivência daquela profissão. Exatamente. Como é que está o mercado? Porque, por exemplo, há muito tempo atrás, para medicina era isso mesmo. É muito difícil, né? Você se formava, mas você tinha um emprego garantido. Hoje eu tenho amigos que se formaram agora e que para conseguir plantão é muito difícil porque está superlotado, tem muito médico. Então, você tem que avaliar isso, né? Não é Você só tem um que fator avaliar financeiro que você deve avaliar na escolha de uma profissão. Claro que isso. você avaliar o mercado e o fator financeiro são fatores importantes, né? Até porque vão ser aí fatores que vão estar acompanhando você por toda a sua vida, né? Mas Exato. hoje essa relação de dinheiro, né, que as pessoas tinham, só ganha muito dinheiro quem faz direito, quem faz medicina e quem faz engenharia. Gente, isso aí hoje tem gente que não faz faculdade nenhuma, tá ganhando milhões aí, muito mais do que um médico, muito mais do que um advogado, né? Então, esse mito aí, ó, já tá ultrapassado. Isso, exatamente. Na verdade, tem muita coisa assim, né? Como você falou que está ultrapassado. Fátima, o mercado de psicologia atualmente, ele tá, eu diria que eu tenho boas esperanças, né? Eu acho que Principalmente com tá o em tempo que ascensão, né? Eu eu acho que acho que ele tá está em um. ascensão. Sim, porque tem pesquisas que já tem pesquisas aí sendo lançadas, né, à torta e à direita, dos impactos profundos sobre a saúde mental que essa pandemia vai trazer, a curto, médio e longo prazo, né? Então, Sim. assim, não é um mercado fácil, mas é um mercado de infiniologia, ela é um curso de infinitas possibilidades. Ela é muito, muito ampla, né? Então, para além da clínica, você pode fazer várias coisas mesmo. Então, é um mercado que eu acredito que ele esteja em ascensão. Mas você pode pesquisar, né, para ter dados mais concretos sobre isso. E aí, de modo geral, né, uma coisa que eu acho que é um exercíciozinho que é bem bacana, que a gente usa às vezes na orientação profissional, e eu gosto muito dele, é de você traçar uma linha Sim. do tempo. E aí fica a dica, né? Você pode traçar uma linha do tempo e se imaginar daqui a 2, 5 e 10 anos. Como é que você quer estar? E aí isso vai entrar também a sua família, isso vai entrar. Você quer casar, quer ter filhos? Você quer viajar com seus filhos? Você quer ter tempo em Seus casa? valores, né? Isso. E aí, se você quer ter tempo em casa e ter filhos, será que essa profissão ela vai lhe ajudar nisso? Ela vai atrapalhar esse seu sonho? Então, É o... pegar Se esses você sonhos. quer sempre estar em casa, tendo contato, ou você vai escolher uma profissão que você está viajando e está em desacordo com o valor, né? Exatamente. Exatamente, assim, pegar os seus sonhos e ver os que se chocam, né? E ver os que Eu acho se isso ideal. complementam. Eu acho Então, isso eu acho ideal. que isso pode ajudar vocês, né? E aí é isso, assim, pesquisem mercado de trabalho e coloquem os sonhos de vocês para ver se eles se chocam, se eles complementam. Porque eu acho que isso dá uma ampliada boa. Mas outra coisa, só para como eu falei da terapia, que ela não precisa ser muito tempo, assim, anos, luz na terapia, né? A orientação profissional, ela tem uma data para terminar. Acho que pouca gente sabe disso, né? É um processo, geralmente, a orientação profissional em si, não a reorientação, mas a orientação profissional em si é geralmente de 8 a 12 sessões. Pode ser para É mais ou para menos. rapidinho, né? É muito rápido, é no máximo 3 meses, 2 meses. Então, é um período curto. Então, assim, você, sei lá, a sessão tem psicólogos que fazem 100, 150, 80, aí varia, né, de profissional, de experiência. Mas você Sim, faz aí junta aí uma quantidade de dinheiro e investe. Então, você pode se preparar, né? É diferente da terapia, que você não sabe quando é que vai terminar. Então, a sim. orientação Você profissional, tem ela tem como limitar um valor para se. Tô entendendo. e ela tem um tempo para começar, um tempo para terminar. Esse tempo ele é flexível, mas ele é determinado. Sim, Tem atividades, então é algo mais objetivo e mais direto, que quem quiser fazer pode ir sem medo, se você não vai entrar numa caverna sem saída, não. Você entra com horário para entrar e com horário para sair, né? E aí é bem bacana, assim, tem atividade, né? Tem jogos, tem muita coisa lúdica, é muito massa, assim, quem quiser não é fazer só, não é só a pessoa chegar e fazer aqueles testes, né? Que é basicamente a idealização que a gente tem, né? De fazer esses tipos. Ah, vou fazer tem o um teste igual o teste de teste, internet. Faz o teste, pronto, você é aquilo ali pro resto da minha vida. Acabou, se não tenho isso. nenhuma habilidade, né? Não posso mesclar as outras habilidades com a profissão que eu tenho. Uma coisa que eu acho muito interessante, né? Que hoje todas as profissões, eu acredito que sejam influenciadas pelo marketing. E se você, por exemplo, tem interesse em fazer algum tipo de negócio pela internet, você pode ter a profissão que você quiser. Mas provavelmente você vai querer saber, ou você vai querer estudar, ou você vai ter que ter algumas habilidades relacionadas ao marketing, né? Então aí já tira um pouco o mito de que aquele negócio também, eu fiz essa profissão, só sei fazer isso, sou quadrado. Não, não é assim. Hoje a gente tem que saber um pouco de cada coisa, isso é bem verdade, assim, né?
Isso. Por exemplo, você. Até a própria ideia do marketing, né? Para mim, marketing é ter um Instagram, mas eu já estou estudando, eu estou vendo que a marketing até a maneira como você entrega o produto é marketing. Então, é um universo, né, muito variado que a gente cada tem com essa questão da tecnologia, com as coisas se cruzando, a gente tem que conhecer um pouco de muita coisa, né? Um pouco de cada coisa, de muita coisa ao mesmo tempo. Mas de dicas, assim, de exercícios, eu acho que fica isso, Isso né? da linha Assim, do que pode tempo, né? ajudar. Acho que pode ajudar bastante. Eu espero que ajude, né? Na verdade, eu queria poder passar várias e várias atividades, que eu amo atividades, eu acho que ela ajuda muito. Mas eu acho que a linha do tempo, né? E essa questão de pesquisa de mercado, ela é muito importante porque desmistifica, né? Você cai um pouquinho na Sim. realidade. Aí, isso é bom, tipo, não é ruim não, assim. Realidade não é ruim não. É sempre bem-vinda. Ajuda e muito, na verdade. Então, Mas eu é acho isso. que aí, né, se vocês tiverem mais interesse em saber um pouco mais de orientação profissional, já tem esse projeto aí da Cananda, né, o Volta, que Sim, eles estão trabalhando só isso, e são 3 pessoas, né, então sim. são mais pessoas, são mais opiniões, são mais conhecimentos, conhecimentos aliados, né, e eu queria deixar, terminar essa live aí com vocês, deixando aí, se você não tem certeza da sua profissão, né, vá em busca disso, né, vá em busca de uma orientação, de se autoconhecer, né, e se você tem certeza e você está nessa luta, continue na luta, né, continue aí atrás dos seus sonhos, né, que uma hora isso aí vai chegar. Isso. E só uma frasezinha assim que eu acho que é boa, é que quando a gente está falando dessas escolhas profissionais, não existe escolha certa, existe a escolha possível. Então não se Sim, martirize, né? Faça a sua escolha que é possível no tempo de hoje, que pode ser que lá na frente ela seja certa, pode ser que ela não seja, e tudo bem mudar, ninguém vai morrer por causa disso, não. Mas é sim. isso. Aquele negócio que a gente falou, né? Que ao longo da vida você vai descobrindo, vai aprendendo coisas novas e você pode mudar. Isso não é ruim, né? Uma mudança, às vezes, é muito melhor do que você ficar estagnado, né? Então, galera, eu Uhum. espero que a live de hoje aí tenha ajudado vocês, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda aí pro direct, que eu falo com a Cananda, né? Ou vão lá no Instagram da Cananda, né? E Ah, por conheçam, favor. conheçam lá o Volta, né? Que é o projeto dela, que eu acho muito bacana. E eu espero que vocês tenham gostado aí da live de hoje, beleza? Um abraço, gente. Tchau, Cananda. Obrigada, Muito Thaís. obrigada, viu? Muito obrigada. Foi Obrigada. muito Tchau, bacana. Ju. Obrigada pela presença de vocês. Até a próxima.